Revelação, o bem do ser humano. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito das 15 teses sobre a revelação divina a partir do livro Deus, Revelação e Autoridade, volume 2, de Carl Henry, ok? Então agora nós vamos ler a segunda forma dele tratar, a segunda tese sobre revelação divina, onde ele diz o seguinte: a revelação divina é dada para o bem humano, possibilitando-nos uma comunhão privilegiada com o nosso Criador no reino de Deus. Então aqui existem algumas coisas bem legais. Primeiro, se a revelação divina é dada para o bem dos seres humanos, por que a revelação contém a descrição de tanto mal e a ameaça de mal em relação ao futuro, por exemplo, a perdição, certo? Essa é uma pergunta. Outra coisa, se a revelação propicia uma comunhão privilegiada com o Criador, por que nem todos os povos receberam a mesma revelação? Alguns povos ou um povo foi mais privilegiado do que outros? O que isso poderia nos dizer a respeito do caráter do Criador? Então ele é alguém que faz acepção de povos e pessoas e prefere uns em detrimento de outros? Estas são questões importantes que já surgem dentro desse tipo de contexto aqui. E o ponto que eu faço não é exatamente negar o que ele aqui está dizendo, tá? Eu creio que a revelação divina é o bem do ser humano, é dada para o bem do ser humano, ela possibilita a comunhão privilegiada com o Criador, inclusive ela possibilita a entrada no reino de Deus, etc. Mas eu creio que mesmo estas coisas sendo verdades, é importante a gente entender em que termos elas são verdades. E a gente também não pode tomar isso que aqui está dito como não dito em relação a algumas polêmicas que acabei de colocar, tá bom? Então, a primeira coisa, por exemplo, que eu já gostaria de colocar é que é o seguinte: se Deus se revela, esta característica de Deus, ela é exercida não só, por exemplo, na revelação bíblica, mas em qualquer circunstância onde homens receberam revelações divinas. E aí nós poderíamos, naturalmente, trabalhar um pouco a questão de que Deus se revelou através de sonhos ou visões, ou pessoas, ou circunstâncias e através da providência, por exemplo, para a construção da Bíblia. E por que Deus não pode ter feito da mesma forma em relação a outros povos e etc., para guiar também a eles naquilo que possa ser a revelação divina? E o ponto aqui não é dizer que todas as religiões conduzem a Deus ou que todas elas são tão verdadeiras quanto qualquer outra, que no final das contas quer dizer que a verdade é autocontraditória, porque as religiões no mundo acreditam em coisas contraditórias entre si. Não é esse o ponto que eu estou tentando fazer. O ponto que eu estou tentando fazer é que, se Deus é aquele que se revela, não existe ninguém que ficou sem alguma revelação da parte de Deus. Esta revelação naturalmente possa ter sido dada de formas diferentes e em graus diferentes para povos e pessoas diferentes ao longo da história, sim, é verdade. Mesmo entre aqueles que receberam a revelação bíblica existem diferenças. Tem gente que recebeu a revelação bíblica lá no Antigo Testamento, tem gente que recebeu a revelação bíblica lá no Novo Testamento. Dentro de inúmeros contextos culturais, políticos, sociais, familiares, etc., diferentes, né? E nem todos tiveram a mesma revelação dentro desse sentido. Então a mesma coisa acontece na comparação entre o cristianismo ou o judaísmo e as outras culturas religiosas e etc. Sim, é verdade que existem visões contraditórias. A alma é imortal ou é mortal? Então não dá para ser as duas coisas. Existem religiões que pretendem revelação para um lado ou para o outro. E naturalmente o árbitro da realidade é Deus em última instância, tá bom? E naturalmente nós cristãos acreditamos que a Bíblia é parte desta revelação, então a utilizamos para tentar fazer arbitragem entre as diversas opiniões a respeito desse e de qualquer outro tipo de coisa. Ainda que a Bíblia também tenha seus limites na hora de responder algumas questões,
Tá? De maneira que a verdade absoluta, em sentido absoluto, pertence unicamente a Deus e também não está revelada na Bíblia. A Bíblia não é um livro que fala tudo sobre tudo, até porque não caberia no mundo tal livro, não é verdade? Então, essas são questões importantes da gente entender. Mas, de qualquer forma, se Deus é aquele que se revela, e se revela para o bem do ser humano, para possibilitar uma comunhão privilegiada com o Criador, então, sim, Deus se revelou em alguma medida com todos os seres humanos, para possibilitar esta comunhão privilegiada com todos os seres humanos, dentro de graus e sentidos e momentos diferentes, mas não creio particularmente, por exemplo, que Deus excluiu ninguém de alguma forma de revelação. Beleza? A própria natureza que Deus dividiu com todos é uma revelação. E através da natureza é possível já deduzir e inferir e descobrir muitas características de Deus, como inteligência, beleza, sabedoria, poder, força e muito mais. Beleza? Então vamos lá para ver o que o Carl Henry tem a nos dizer sobre este tópico. E ele diz assim: a revelação divina dirigida ao ser humano e que visa o bem do homem é exclusivamente uma questão da vontade e da graça de Deus, pois somente Deus determina o porquê de sua manifestação. Deus poderia ter dado à revelação um direcionamento e um conteúdo completamente diferentes. Sua revelação poderia ter sido destinada a outro planeta, limitada a outra espécie, ou mesmo poderia ser uma revelação contra a humanidade caída. Mas a sua revelação é justamente ao homem, feito à sua imagem, que Deus tem dado atenção especial. Hebreus 2, verso 6. Esses conceitos aqui são muito interessantes, eu acho que vale muito a pena a gente começar a vislumbrar algumas dessas coisas. Já que a Bíblia não é um livro que fala tudo sobre tudo, a Bíblia poderia ser um livro que fala um monte de coisas sobre outras coisas que ela nunca disse? Sim. Se Deus quisesse revelar outras coisas a respeito de outras coisas, naturalmente poderia, porque Deus sabe as verdades a respeito das outras coisas. Concorda? Então esse é o ponto. Deus revelou aquilo que entendeu ser benéfico para o homem. Beleza. Naturalmente sabendo quem esta revelação iria alcançar, quem não iria. Aqueles a quem esta revelação não iria alcançar, Deus enviou outras revelações. No final de tudo também existe um tom na revelação, o tom da salvação, pelo menos essa é a intenção. Apesar de existir a ameaça da perdição, e essa é uma questão interessante, a ameaça da perdição visa que o homem seja salvo, não que se perca. Naturalmente, se o homem se perder, já vai ter sido de antemão avisado, mas o interesse todo, você pode se perder, é justamente que seja salvo. É como a mãe que diz que você pode se dar mal se você seguir num caminho XYZ, e o objetivo dela não é só se avisar para quando você se der mal, ela dizer, tá vendo como eu te avisei? Não, é para que você não se dê mal, é que ela te avisa de antemão. Então Deus é essa mãe, né? Esse pai, é esse criador que quer o nosso bem e por querer o nosso bem nos revela aquilo que é para o nosso bem. Inclusive quando revela o nosso próprio mal, que é um ponto interessante. A gente fala que a revelação é o bem do homem, né? Mas você vai ler a revelação, o homem peca, o homem é mentiroso, o homem é maldoso, o homem tem problemas sexuais, daqui a pouco você não pode ter nem desejo sexual, que isso é mal, né? Pelo menos se for em relação à mulher do vizinho. E aí, isso é mal? E se a mulher do meu vizinho for uma tremenda gata e eu tiver afim, e eu quiser ficar imaginando e sonhando, ou se ela me der mole, eu quiser transar com ela, e eu não posso? Ai, que revelação má que Deus me deu, né? E daqui a pouco a gente percebe que quando Deus, ele regulamenta, ele critica as nossas intenções ou desejos ou caminhos ruins, no final até isso é o nosso bem. Porque daqui a pouco eu não vou só me livrar de tomar um tiro do meu vizinho porque eu vou ficar com a mulher dele, mas eu vou me livrar de me confundir em relação ao que eu tenho, ao que eu quero, e daqui a pouco ninguém é de ninguém, e daqui a pouco as próprias histórias de amor, por exemplo, são esvaziadas em nome de uma mera pulsão sexual e todo mundo transa com todo mundo, e etc. E daqui a pouco a vida pode ser muito complicada. Na ausência da revelação divina que direciona a nossa vida, as nossas intenções para um caminho diferente do que nós mesmos nos guiaríamos se fôssemos abandonados a nós mesmos. Então a revelação divina, ela é o nosso bem, mas ela não quer dizer que ela não possa tocar nas nossas feridas, por exemplo.
tá? E Deus poderia ter dito muitas outras coisas, de muitas outras formas, que visassem o nosso mal, por exemplo. Mas a revelação dele é boa porque é para o nosso bem, para possibilitar essa nossa comunhão com ele, né? Então vamos lá, no último parágrafo aqui ele diz o seguinte: a revelação de chama e espada em paraíso perdido poderia ter exaurido a sua manifestação, ou ele poderia ter demonstrado a plenitude de sua ira no fim da semana da crucifixão. Contudo, a revelação divina proporciona ao homem perdido um lugar no reino de Deus. A revelação de Deus não tem sido apenas destinada e oferecida particularmente à humanidade de modo definitivo no passado, mas também envolve o homem hoje e impõe um imperativo aqui e agora, na atualidade. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, verso 7. A palavra de Deus continua tão categoricamente decisiva hoje, quanto ao destino da humanidade, como no início da história humana. E aqui existe uma questão muito legal e muito interessante. A revelação divina da perspectiva cristã é uma história passada, mas ela não morreu no passado, porque ela foi revelada no passado para permanecer conosco desde que foi revelada e para ter as implicações no presente e também no futuro. De maneira que é o seguinte, a revelação do paraíso poderia ter exaurido sua manifestação ou por exemplo, Deus poderia ter falado tudo sobre o paraíso, mas não falou. Deus poderia ter falado tudo sobre a sua ira ou terminado a existência desse mundo na semana da crucifixão, mas não terminou. Mas Deus usou todas essas questões para nos falar aquilo que de alguma maneira visa o nosso bem, para que a gente chegue ao lugar onde Deus quer que a gente chegue, no seu próprio reino. E nesse ponto a gente percebe uma questão assim de utilidade na revelação divina. A revelação divina não nos foi dada para a gente ficar discutindo o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, e questões obscuras e complexas e as implicações disso ou daquilo. E aí, a Bíblia vai defender a física clássica ou a física quântica? Nem eles mesmos se entendem entre si, imagine que a Bíblia vai se intrometer na questão. E quais são as questões de fato que a Bíblia se preocupa? E por quê? E no final a gente percebe que toda a revelação se preocupa com o nosso bem para a nossa salvação. E a revelação, ela prega que Deus deseja a salvação de todos. Por isso, se a revelação é necessária para a salvação, ninguém nunca ficou sem alguma medida de revelação. Ah, mas o cristão do século XXI recebeu mais revelação. Ah, o cristão que viveu junto com Cristo ali, o apóstolo, recebeu mais revelação. Ah, mas Moisés recebeu mais revelação. Um foi privilegiado em relação ao outro. Na verdade, creio que não, porque cada um teve a sua medida de revelação, cada um respondeu ou não a esta medida de revelação, e todo mundo que respondeu positivamente vai para o céu, todo mundo que respondeu negativamente vai para o inferno. Não teve um apóstolo de Jesus que vai para o inferno, o tal do Judas. E teve o carinha lá que nunca ouviu falar de Jesus, mas respondeu positivamente às revelações de Deus na vida dele e vai para o céu. Mas nunca ouviu falar de Jesus. Enfim, isso é uma questão interessante. E naturalmente, aí entra uma questão da expiação de Cristo em função de tudo e todos, e aí a gente já se afasta absolutamente do calvinismo e etc. Pelo menos essa é a minha visão particular. Não preciso ter medo nenhum de colocar a questão de forma clara. Então, assim como Cristo morreu por todos, Deus se revelou a todos de alguma forma e de alguma maneira, de maneira que aquilo que Jesus realizou na cruz por todos possa agora beneficiar a todos através da revelação, ainda que cada qual tenha recebido uma medida diferente, em um contexto diferente. Alguns ouviram falar muito de Jesus, outros nunca ouviram falar de Jesus, mas sem revelação ninguém nunca ficou. De maneira que Jesus reina sobre aqueles que invocam o seu nome porque leem a Bíblia, e Jesus reina também sobre aqueles que não invocam o seu nome conhecido na Bíblia, mas invocam o seu nome conhecido em outras tradições. E ele tem muitos nomes, inclusive um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo, assim diz o livro do Apocalipse. A questão mais importante aqui, entendo que o Henry quer colocar, é que a revelação
tem o objetivo de fazer o nosso bem ou de nos conduzir ao bem, ao reino de Deus, e não ser simplesmente um mero objeto de estudo retórico do que aconteceu no passado, mas de uma fonte viva que conduza o nosso presente em direção ao futuro do que Deus quer para nós no reino de Deus. Eu acho que essa é a lição mais importante.